Vamos. Muito boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline. Essa aqui é minha querida e amada, passo o bastão da fala para ela. Fran... Francine Siqueira, yoga com Francine Siqueira. Exatamente. E estamos aqui hoje nesse clima de descontração, mas o assunto é sério. Vamos falar aí de feridas do feminino. Então, o intuito aqui é trazer consciência, despertar. Muitas vezes as pessoas veem a gente vaporizando, veem a gente cuidando do feminino, acha que é uma coisa muito bicho grilo, que não precisa disso, mas na verdade não tem nada disso. Só quem já participou do programa sabe a profundidade que é a purificação uterina. Por quê? Porque a gente guarda memórias no nosso útero. E eu não poderia deixar de começar essa aula falando sobre esse livro. Sempre falo sobre esse livro aqui. Esse livro foi O Despertar. Ah lá. Esse livro aqui foi o despertar de tudo para mim. Quando eu fiz a minha primeira formação como professora em Teta, me deram esse livro de presente. E a minha vivência, a gente, enquanto professor de Teta, a gente precisa desenvolver uma vivência, uma degustação do Teta. Então, eu li esse livro e, desculpa, veio um download maravilhoso para poder falar de útero. Então, eu ganhei esse livro de um amigo e aí começou todo o meu despertar, toda a minha busca na questão de limpezas energéticas e uterinas. E o que me chamou bastante Nossa, você atenção, sabia que o meu trabalho com mulher começou com esse livro? A gente é sabia? irmã gêmea, né? É, A a gente é gente é irmã muito gêmeo. gêmea. A gente é muito gêmeo. Muito, muito. Viemos do mesmo planetinha. Sim. Mas esse livro, ele me abriu uma consciência muito grande, porque eu estava muito buscando a questão das crenças, as limitações, o que que são crenças limitantes, muito naquela energia do Teta Healing. E esse livro me trouxe, eu vou até abrir aqui e falar para vocês. Eu vou ler. Uma crença restritiva é qualquer crença aceita como verdadeira por uma instituição da sociedade, que impede as pessoas de se expressarem livremente. Crenças restritivas restringem o fluxo de prana. Aí nós vamos passar daqui a pouco para a professora, e torna mais difícil para as pessoas permanecerem centradas em seus campos de energia. Elas têm um efeito desordenado sobre as mulheres, porque limitam o poder, a criatividade, a radiância, deturpando os sentimentos dessas mulheres em relação ao próprio corpo e a si mesmas, impedindo-as de criar uma identidade saudável e autêntica. Passa a palavra para você explicar, prof. O Prana? É claro? Opa! A gente tem que pensar, né, quando a gente pensa que a gente é um corpo multidimensional, eu acho que hoje isso não tem tanta dúvida, né? Que a gente tem esse corpo físico, que a gente tem um corpo de energia, que a gente tem um corpo de emoção, que a gente tem um corpo espiritual. E aí são milhões de camadas aí, de várias interpretações e várias filosofias, né? Mas eu tô falando de yoga, que é a minha especialidade, e no yoga a gente é multidimensional também, e a gente trabalha 5 corpos, né? Então, quando a gente pensa em corpo físico, é sempre mais fácil de visualizar as coisas. A gente tem um sistema corporal, não tem? O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema linfático, né? A gente tem os nossos sistemas corporais. Quando a gente fala de corpo energético, a gente também tem um sistema. E esse sistema, ele é composto pelos chakras, que são as nossas mandalas, as nossas rodas de energia, que distribui a energia para esses órgãos internos, esses sistemas corporais físicos. Então, olha o laço entre o corpo físico e o corpo energético, aí o nosso primeiro laço, né? Como uma coisa vai amarrando a outra coisa. Então, esses chakras. Dá para ver? Dá, esses chakras, né, que são essas bolinhas que tem Essas ali. rodas, né? O número ó, um, dois, três é a linha da Kundalini, né? Um, dois, três, quatro, cinco.
6, 7. É a linha Kundalini, é a linha tradicional. Aí depois tem os outros chakras que já são da linha Hara, já é uma outra questão. Mas os da linha Kundalini então assim, esses chakras são alimentados de prana que distribui para os órgãos internos. Mas como que é feita essa distribuição? Através das nossas nadis. Então já temos a composição do nosso corpo de energia. Chakras, nadis. Nadis são as nossas veias sutis que distribuem, assim como o corpo físico distribui o sangue, né, com o oxigênio para a gente sobreviver. O corpo de energia distribui a nossa vitalidade, porque a gente pode viver nesse corpo físico sem vitalidade, mas a gente vai estar ligada por aparelhos. Então, sem vitalidade, sem prana, não tem a vida. Por isso que eu, Francine, eu acho que prana e Deus é um tipo assim, que é o que nos dá a vida. Quem que nos dá a vida, não é Deus? O que é Eu, prana? eu, Explica eu para as tenho muito, pessoas. eu tenho muito essa ligação, assim, de prana e Deus O que é prana? juntos. Explica para as pessoas o que é Prana é a prana. nossa energia vital, é aquilo que dá a vida, né? Só que a gente pode captar essa vida de diversas formas, né? Comendo, respirando, Comer, mas namorando. não é comer batatinha frita, é comer comida fresca, é comer comida não industrializada. Então, se você pegar uma maçã do pé e comer, tem mais prana do que você comprar a maçã no supermercado. Por exemplo, eu que moro no Canadá, que vem lá do México a fruta até chegar aqui, vai perdendo a vitalidade dela. Então, é tudo isso. Então, tem a vitalidade do alimento, a respiração não é, senão a gente está aqui, ó, se alimentando de prana a todo instante. Só que não é assim. É quando eu fecho os meus olhos, eu volto os meus sentidos para dentro, eu presto atenção na minha respiração, eu estou captando mais o prana. O sol, tomar um banho de sol consciente, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, são coisas. Então, tá relacionado com a natureza. Pisar na grama, Isso que eu ia tá falar. relacionado com a natureza, que tá relacionado com esse corpo físico, tá vendo? A gente capta prana através do corpo físico. Eu preciso do corpo físico para eu alimentar o meu corpo de energia. Olha só, Uhum. quanta relação. Então a gente já falou dos chakras, é o sistema corporal, sistema energético. A gente já falou das nadis, que são as nossas veias, e tem as principais, igual o corpo mesmo, né? Tem a veia, sei lá, a aorta, que é grande. Então, também tem essas mesmas coisas, que é onde a gente mais equilibra o feminino e o masculino. Tem duas principais, Ida e Pingala, que quando elas estão limpas, elas se entrelaçam, que é a consciência desse feminino e masculino se unificando, né? Quando a gente precisa da energia feminina, mas a gente também precisa do masculino. Então, a gente tem que estar na nossa energia feminina e fazer as pazes com o masculino, né? Obviamente para que isso se venha, né, de forma sushuma para nossa Kundalini, a nossa consciência suprema despertar. E para que isso aconteça, precisa de um movimento que a gente chama de vaio, que é a nossa corrente de energia interna. Então, os vaios, eles ajudam o sistema corporal, por exemplo, a eliminação, né, que é o que a gente fala muito aqui, porque tem a menstruação, porque tem o parto, porque tem várias questões, como xixi, cocô, o orgasmo, né? É o sistema de eliminação, o sistema corporal de eliminação que faz. Mas para isso acontecer, tem uma corrente de energia que vai me ajudar a levar. Então, tudo isso, né? Um chakrazinho bloqueado dá uma interferência em todos esses sistemas. Então, sistema de energia, chakras, nadis e vaios. Uau. Que aula, hein? Uau. Deu para Maravilhoso. entender? Muito, muito. Deu super para entender. Gente, o chat está aberto, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui. E aí, a gente tem que pensar, a gente falou muito sobre vida, né? Vida, vida, vida. O que que é que traz vida? Energia vital. E qual que é a morada da nossa energia vital no corpo feminino? O útero. De onde a gente vem, por onde a gente chegou, por um útero, que veio de 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 um útero.
Quando eu tava grávida, às vezes eu parava, olhava pra minha barriga e falava: Meu Deus, não é possível que eu tô formando unha, cabelinho. É muito poder. E eu olhava pro meu marido e falava: "Ha, nunca vai saber o que é isso. Porque Olha, é a escorpiana muito, vingativa. porque é muito poder. Mas o que que acontece, né? Com o corpo da mulher quando ela tá grávida. Ela tá ali dividindo a energia vital dela, né? Por isso que ela precisa ter mais descanso, por isso que ela precisa ter mais cuidado com ela mesma, por isso que ela precisa ter mais autocuidado. E aí a gente entrelaça muito, antes da gente entrar na questão da ancestralidade, no que a gente está trazendo muito para vocês, a importância do autocuidado. A importância de se olhar, a importância de se cuidar, para quê? Para que os nossos sistemas, eles funcionem da melhor e mais elevada maneira, assim como Deus Em sonhou pra equilíbrio. gente. Em Exatamente. equilíbrio. Então, por que isso do Exatamente. autocuidado? Vocês estão trazendo uma coisa que é totalmente na contramão que o mundo está trazendo, porque o mundo está o tempo inteiro nos colocando para fora. Vai, faz, sem pensar, desperdiça energia, não pensa, não pensa, não pensa, só vai. Quanto mais produtiva, acorda E 5, faz o quê? Compra. compra, compra, Compra. gasta, se entope de remédio. A gente não quer nada disso, a gente prega aqui. Obviamente que a gente não está falando de radicalismos, né, gente? Mas a gente quer o quê? Um sistema bem cuidado. E aí eu vou entrar de novo nas mulheres grávidas, por quê? Por que que muitas vezes a mulher não consegue engravidar? Por quê? Porque os sistemas dela aí, como a Fran trouxe muito bem, estão desalinhados. Então precisa trazer uma ordem no sistema para que um outro corpo possa adentrar e fazer morada dentro do corpo dessa mulher. Dito isso, maravilhoso. Só que aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na questão da gravidez. Do mesmo jeito que o meu filho herdou o meu jeitinho de falar, todo mundo fala que a Liz é mini eu, né, e tudo mais, ela também herdou as minhas crenças. Ela também herdou aquilo que eu sou, mas aquilo que a minha mãe foi, aquilo que a minha bisa foi, e assim sucessivamente. Então a gente não está falando só de herdar características físicas, jeito, trejeitos. Não. A gente está falando de um sistema de DNA, não só de crenças, mas também de dores, de dissabores que a gente vem carregando. E se a gente vem de um útero, que vem de um útero, que vem de um útero, vamos mais a fundo, então? Vamos pensar na história das mulheres? O que que aconteceu com as mulheres? Primeiro, nós éramos o centro de tudo, deusas que gestavam, que geravam. Meu Deus, olha que perfeição isso. Aquela ali consegue trazer um ser humano à vida. Maravilhoso. Fomos colocadas no lugar de deusas. Os homens saíam para caçar, as sociedades eram matricêntricas. O que que é ser matricêntrico? A mulher, a mãe, é o centro de tudo. O que que aconteceu depois que a gente saiu do natural, saiu ali das aldeias e foi para as cidades? Patriarcado. O homem começou a ser o centro de tudo e a mulher foi cada vez mais, nós fomos cada vez mais sendo distanciados daquilo que é natural, ou seja, do prana. O que que aconteceu? Passamos a comer Desequilibrou. pior, adoecermos mais, esquecemos da nossa essência e de quem somos. E aí a gente vai pensar isso a nível físico, mas e nível energético? E nível emocional? Quer acrescentar, Fran? Pode ir? É aquilo de que eu trago muito, né? De que a gente desloca o nosso centro de energia para cá, né? Que o nosso centro de força é o útero, e aí, Hum. conforme esse massacre, né, vai acontecendo, a gente não pode ser a gente não pode agir na nossa verdadeira natureza, a gente desloca o centro para cá, a gente vive em tensão e como Marionete. marionetes, Olha que vivendo no fluxo. no fluxo que muitas vezes nos leva, porque se fosse o fluxo divino, tava bom. Mas quando a gente está desconectada da gente mesma, a gente não consegue acessar o fluxo divino. A gente acessa o fluxo da confusão. A gente não consegue entender o Do que é meio que bom a pra gente gente. vive. Exato.
Exato. E a gente não consegue ter clareza. Alô, as meninas do Alecrim aí, clareza sobre qual é o meu caminho, sobre o que está acontecendo comigo. E aí a gente volta de novo naquela questão, a importância do descansar, a importância do desacelerar. Vamos voltar mais um pouco lá nas mulheres matricêntricas, né? O que que acontecia ali? Elas tinham a função de cuidar. Não vou dizer que é somente isso, porque é muito, mas cuidar. Hoje em dia, quantas funções que nós temos, meninas maravilhosas, mulheres? Muitas funções. Eu tenho que cuidar, eu tenho que nutrir, eu tenho que prover, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do outro, da família que foi, do outro, porque se eu não fizer isso, eu não sou uma boa mulher. Nossa, mas olha ela lá, toda cheia do autocuidado, só pensa nela. Não, eu falo aqui em casa, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã eu acordo, eu fecho a porta e falo, é meu momento. Eu preciso desse momento aqui para poder cuidar melhor de vocês. E assim eu reabasteço a minha energia, eu me equilibro para poder ir para as minhas tarefas do dia a dia com bastante prana, sem me perder de mim. Sem me perder de mim. Agora, aquelas mulheres lá no passado, elas viviam em meio à natureza, elas não acumulavam funções como nós, obviamente que tinha, né? Toda a questão do luto ou fuga, tinha outros perigos que hoje em dia a gente já não vivencia mais. Mas elas também tinham dificuldades. E aí a gente pensa na ruptura, né, entre a sociedade matricêntrica e o patriarcado, a gente pensa o quanto que a gente foi julgada, o quanto que a gente foi abusada, o quanto que tiraram o nosso poder, o quanto Queimada. queimada, o quanto que a sociedade muitas vezes não quer mulheres despertas, e eu tenho vivido isso na pele, porque eu sou uma mulher livre, dentro do meu casamento, dentro de onde eu estou, eu me coloco enquanto uma mulher livre, mas mulheres livres elas incomodam muito, porque elas mostram para as outras pessoas que elas podem ser diferentes e nem sempre as pessoas estão abertas a entender que existe uma outra realidade. Mas é o que Deus quer de mim. Então, quando eu me coloco no lugar do que Deus quer de mim, da minha própria essência, eu tô no meu lugar no mundo. E aí, menos influência da minha ancestralidade eu tenho. Mas calma, como é que a gente faz para poder acessar tudo isso que eu tô carregando que não é meu, que é da minha ancestralidade, mas também é da terra? Fran, vou deixar você falar enquanto eu leio aqui. O quê? Ai, Ela olha que sempre faz isso bonitinho. comigo. No meio do Adoro. raciocínio dela, eu tô aqui formando na minha cabeça. É porque eu Ela sei que você passa a está peteca. formando. Fala. Tantas anularam seus sonhos e desejos para se casarem e ter um amparo para sobreviver. Boa. Muito bem, Ô, Fran. Fran, e isso não é muito longe, tá? Porque eu vejo aqui, assim, a dualidade, ela tá sempre aqui presente, e eu tava justamente assimilando o que a Fran tava falando. Porque hoje, é, eu, eu me encontro, né, com mulheres, hoje, tô falando hoje, eu recebi hoje uma mensagem. E mulher que vive num meio em que as amigas todas são casadas com fazendeiros ricos, já tem filhos com 25 anos, e ela tem muita vontade de construir a carreira, mas ela oscila. Será que eu tô fazendo certo? Porque tá todo mundo casando. Então, tipo, eu não teria que estar casando também? Não seria muito mais fácil para mim? Então, mesmo assim, ainda existe essa transição, né? Ainda não é consolidada uma nova realidade para as mulheres. A gente ainda está ali na dualidade. Nossa, eu quero, mas eu devo, né? Qual que é o certo, qual que é o errado? Posso E só não tem fazer certo um. e errado. Ela É pode isso. fazer isso. O Ela que é pode para fazer isso. você? O que faz sentido Mas para tem você? que ver o que tá vibrando, né? É Eu isso. acabei. Você viu que a Su mandou, né? Que agora tá com um novo estresse surgiu para a mulher de ser a girl boss.
que também, né, o feminismo ele aperta tanto que aí as mulheres estão se pressionando para ter lugar de Empresas e poder. serem bem-sucedidas. É. Então isso é um outro estresse, né? Então tá tudo fora, isso também deixa fora. Não, não tá dentro, né, do próprio poder. Então, acho que o importante é a gente ter essa conexão, sentir esse nosso lugar e ver o que realmente de dentro para fora a gente quer, a gente ama, a gente gosta, faz o nosso coração vibrar e faz algo transformar, né? Em nós e no mundo. Acho que é mais ou menos assim. Não importa onde a gente esteja, a gente consegue levar e fazer a nossa missão no mundo. Seja num casamento, onde você vai cuidar da família, seja numa empresa, onde você tem um lugar de poder, seja no meio termo, seja a escolha que você quiser. Você pode levar esse propósito, essa missão do seu coração para o mundo e para você mesma. E nunca esquecer de que a gente tem que viver a nossa missão com a gente mesmo. Como que a Tô gente falando para mim. encontra isso? Como que a gente chega nessa missão? Como que a gente entende o que é pra gente e o que não é? Autoconhecimento. Não tem. E se limpar, né, Ká? Eu acho que essas limpezas, purificações, essas coisas que a gente faz, né? Acho que todo mundo aqui que está aqui nesse momento já trabalha, né? Autoconhecimento, já trabalha esse movimento. Tudo isso são passos para a gente se conectar com isso. É muito um retorno ao natural. Eu vejo muito esse É. movimento. É um retorno lá atrás. É um retorno das nossas ancestrais. Mas a gente também não pode achar que é fácil a gente desconstruir algo que está a nível celular. E aí eu vou entrar num lugar que. Por que é que o programa para a purificação uterina aconteceu? A Cata aqui, ela participou do primeiro, chamava Jornada da Vaporização. Acho que foi 2021. Liz estava nos braços. E eu tinha acabado de parir. E eu percebi ali que meu corpo sofria muito naquelas liberações. E todos os dias que eu tinha aula de yoga, eu sentia uma liberação absurda e um bem-estar profundo depois que eu tinha as aulas. E aí eu trouxe isso para Fran e mais à frente, né, a gente se juntou e pariu juntas o programa para purificação uterina. Por quê? Porque é desafiador. A gente está falando a nível celular. A gente está falando aqui a nível genético. A gente está falando aqui a nível de que vem de gerações em gerações, pelo menos 7 gerações para trás, em média 7 gerações para trás, que a gente está carregando no nosso corpo e no nosso sistema. Então, a gente é também aquilo que as nossas ancestrais foram. A gente é também aquilo que as nossas ancestrais viveram. Mesmo que a gente não tenha vivido em épocas de guerra, mesmo que a gente não tenha vivido um relacionamento abusivo propriamente dito, mesmo que a gente não tenha vivido problemas de escassez, nunca nos faltou nada. A gente carrega isso nas células. O meu filho tem uma mania que eu tenho percebido. Ele tem duas, e eu sei que isso é ancestral. E eu tô encontrando formas de lidar com isso da melhor forma possível. Porque se eu falar alguma coisa pra ele, se eu virar pra ele e falar assim, vamos fazer um teta, ele vai espanar. Então eu vou ludicamente acessar isso. Ele tem dois comportamentos. Um, o medo de pessoas na rua. Ele sente muito medo, ele tem pânico. E dois, ele tem uma mania de lamber o prato. Ficar lambendo o prato e lambendo. E teve uma vez que eu olhei meio rapidamente e vi uma cena de uma criança que passou fome. Porque eu tenho visão e, enfim, me veio essa consciência, eu consegui ver isso. Então, muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente não sabe de onde veio. Porque nessa existência, ele nunca passou fome. Nessa existência, nunca aconteceu nada com ele, a ponto dele temer as pessoas que passam na rua.
Então, é necessário a tomada de consciência, seja dos pais, no caso dele, seja nossa, para que isso seja dissolvido. E qual é o papel das plantas? Qual é o papel da purificação do útero nisso? O útero é o vaso aonde tudo está. As plantas é o retorno para o natural. A água é o retorno também para o natural. Para as águas, né? Fomos gestados nas águas nossas aqui dentro, a bolsa de água que ficamos, a bolsa que estoura. Então, é um retorno realmente para o natural, para a essência, para o começo de tudo. E por que é que o yoga é tão importante? Agora eu vou deixar a nossa professora falar. É justamente esses nós que a gente acabou de linkar, né, o corpo físico aqui no começo para o corpo de energia. Então, esse nó que a gente chama de coxa, esses nós que vão fazendo, ele vai entrelaçando. Então, depois do corpo físico, a gente viu que a gente precisa do corpo de energia para dar vida para esse corpo físico, e depois a gente vê que vai vir um corpo emocional, e depois a gente vai ver que vai vir um corpo de sabedoria, de análise, de inteligência, que é esse corpo que a gente usa para a gente fazer o autoconhecimento, que é esse corpo que a gente usa para se analisar, analisar situações e tomar as melhores decisões, né? E depois vem esse outro nó, que é o corpo espiritual, né? Então, quando a gente trabalha o yoga, a gente trabalha esses nós, esse link saudável desses nós. E a Val falou aqui, ó, como essas limpezas mexem conosco. O alecrim está uma loucura na minha vida emocional. Eu e a Ká, a gente sempre fala que a gente subestimou o alecrim e ele é uma loucura. É, Mas, Val, eu percebi que a gente pensa que alecrim é alegria, realização de sonhos, mas é criança interior, em cara. criança Toda interior. nosso BO de vida começa na criança interior. Então, por isso que dá essa, A Val uh, tá enlouquecida lá. Temos sessão hoje, amor. Calma. Que bom que você tá aqui. Mas é isso mesmo. mas Ela os mexe asanas, eles muito. convidam a dissolução das tensões emocionais. Então, traz a intenção. Falei com ela ontem. Traz, exatamente, não deixa de fazer o yoga para ele poder ajudar a extravasar esse tormento, mas não ignora, porque é uma limpeza. Se a gente ignorar e falar, ai, tô sentindo dor, não quero mais, né? Tô com confuso, tô com uma loucura minha vida emocional, não quero mais. A gente não vai lá resolver aquilo que tem para resolver, né? Tem que aproveitar ao Então, máximo a oportunidade. Tudo. E não podemos exatamente. esquecer que o alecrim traz clareza. Então ele vai te fazer enxergar para você, opa, peraí, o caminho não é esse, o caminho não é aqui. Verdade, ela é mesmo. Escorpiana, né, gente? Ó, pode A falar, Naida meu quer amor. falar? Fala, Naida. Solta seu microfone aqui. Aluno. Aê, pode ir. Não, é que mas para mim é melhor falar do que escrever, né? Pode ficar à vontade. Então, não, eu penso que eu não sabia que cada purificação tinha uma erva. E quando você falou ali das gerações, eu acho que até coloquei no grupo, quando eu estava fazendo uma meditação, que eu faço meditação de manhã, veio justamente antes até foi por isso que eu procurei o curso, que veio as 7 gerações da minha família, né? As 7 mulheres. E observei que todas as 7 tiveram problemas no útero. Teve a minha avó, teve 6 filhos e tal, teve problema. A minha mãe teve um problema bem grave até na gestação e até para entre mim e a minha irmã ainda teve uma criança que morreu, né? E ainda ela teve problema que ela teve pré-placenta, teve que ficar com a barriga aberta para minha irmã, então apesar que ela não ia nunca mais engravidar, engravidou duas vezes. A minha irmã teve mioma, né? Então, quer dizer, a outra, a minha sobrinha, eu sou a única que não engravidei. Nossa, a minha sobrinha, e eu agora eu fiz um exame o ano passado e apareceu algumas alterações, mas não nada, mas todas tiveram. Então, a minha tia com muitos abortos. Então, o quanto é esse útero, esse trabalho está me dando uma libertação, porque é a libertação das gerações, das mulheres que não se libertaram.
Então, ali, assim, eu me lembro assim, que quando eu fiquei no quadril, assim, é você poder estar livre para você ter o relacionamento, né? E ter prazer, porque sempre o meu prazer foi contido, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui ter relação e tal, vi a cara do meu pai, todo mundo me condenando, porque tudo era muito condenador. Então, estar fazendo esse trabalho é uma libertação sua e de toda a tua ancestralidade das gerações. É isso. E o E é muito resultado é isso que você trouxe no começo, né? Da libido, da liberdade, de sentir, fluir, né? Sentir prazer de acordar, gente. O prazer pela vida está relacionado com esse lugar. sem a condenação e tudo mais. E a gente, no dia a dia, além da vida massacrante, né, que nos detém, porque quando eu coloco ali a questão do empoderamento, eu tive que ter muito empoderamento, muita força, mas esqueci da leveza que é o feminino, né, para se relacionar. Para poder me defender do patriarcado, tive que estar, Tá desde armada, né? amada, né? E aí, assim, aí eu disse, meu Deus, eu fiquei durante todo esse tempo, todo esse processo, eu disse, meu Deus, eu preciso voltar e cuidar de mim e cuidar do meu feminino. Quando eu fiz a mesa quântica, ela falou disso, né? Você está muito na questão masculina, esqueceu, você não é assim, por quê? Porque eu tive que me armar, me segurar para eu poder enfrentar, e hoje eu sei que eu posso enfrentar de uma outra forma. A dualidade integrando, ai que coisa linda. Eu posso Lindo! enfrentar sendo leve, eu posso enfrentar em paz. É o que Não Gandhi, né, preciso mais ensinou a combater gente. ninguém, brigar com ninguém, no sentido de brigar de uma outra forma os meus direitos, mas sem perder a leveza e sem perder a ternura, entendeu? É isso. Exatamente. Maravilha. Sobre isso. Quer trazer mais alguma coisa, Fran? Obrigada. Não, Não? pode continuar. Então vamos lá. Eu só queria trazer alguns pontos para a gente poder pensar, né? E enviar bastante amor para essas nossas ancestrais, né? Que passaram por tantas coisas, mas elas merecem muito a nossa honra, porque apesar de tudo, elas foram fortes, nos criaram e nós estamos aqui. E podemos levar esse legado de mudança para o mundo. Então, não calem a voz de vocês, isso eu tô falando pra mim. Porque muitas vezes a gente não vai ser compreendido, como elas também não foram. Mas está tudo bem. Se a gente estiver firme no nosso propósito, entendendo qual é o nosso propósito, talvez o nosso trabalho, talvez o que a gente faça hoje não seja compreendido agora, mas talvez na geração da Liz, minha filha, já seja diferente. E assim a gente vai plantando novas sementes no mundo. A gente vai se libertando de tanta dor, de tanto sofrimento que foram necessários, né? Porque a gente também aprende pela dualidade, mas que não precisam ser carregados de geração para geração. Então, eu queria que vocês pensassem em algumas questões aqui e depois refletissem mesmo, né, sobre o quanto isso pode estar conduzindo a sua vida. A primeira coisa que me vem muito forte é a questão do grupo, da força do grupo. Muitas vezes, seja ele grupo social, grupo da família, grupo dos vizinhos, grupo das mães, sei lá qual é o grupo. A gente muitas vezes não pensa qual é o nosso papel em algum grupo, grupo do trabalho. E a gente tem que entender que nosso papel é ser única. Então, a gente sim tem que respeitar, tem que ter bom senso, mas a gente não pode perder a nossa autenticidade. E aí, aula passada, eu trouxe muito aqui sobre a questão da internet, né? Onde uma pessoa faz sucesso e depois ela guia a outra com passos simples para poder alcançar aquilo. Só que esses passos simples a gente esquece que eles estão muito desconectados da sua própria autenticidade, muitas vezes. Então, aquilo que funcionou para aquela pessoa pode ser que nem funcione para você, porque você tem a sua história, você tem a sua forma. E o que funciona para mim, funcionou para Fran. Muitas vezes não vai funcionar. Cada processo é único. Cada vez que a gente vaporiza, cada vez que a gente está junto aqui entre mulheres, é uma coisa que vem à tona. Então, não esquecer da sua autenticidade. Dois, prestar bastante atenção o quanto você está entregando o seu poder para as outras pessoas. O quanto você está sendo marionete de pessoas, né? E muitas vezes para sobreviver ou para ser aceito, para ser pertencente num sistema, você está se colocando nesse lugar de se deixar ser conduzida. Mulheres, pensem.
pensem, não se deixem levar somente pelas emoções. A gente também tem razão. E muitas vezes a gente vai sendo conduzido pelo emocional e na hora que a gente vê, porque o feminino faz isso, exato, a Val tá fazendo aqui. Então, tá trazendo aqui exatamente, foi o que a gente falou sobre o filhinho dela. Então, muitas vezes o feminino, ele faz a gente se perder, tá? Porque ele é tão fluido, ele é tão fluido, ele é tão fluido, na hora que você vê, você tá esparramada e não tá fazendo muita coisa que presta. Então, presta bastante atenção nisso também. Uma outra coisa é sobre a nossa relação com o nosso próprio corpo. E isso talvez seja um movimento que eu tenho muito para mim, aonde foi que começou. Por exemplo, anos 90, Xuxa Paquitas. Eu assisti o documentário de Xuxa Paquitas, tinha que ser todo mundo magra e loira. Obviamente, começou-se ali um padrão de beleza e tudo que fugia daquele padrão de beleza era errado. Então, eu não tenho. Eu não sei muito bem aonde que isso começa lá atrás, me vem uma sensação de 60, 50 para as mulheres mais antigas, mas aonde é que a gente deixou de valorizar o nosso próprio corpo e o nosso próprio biotipo? Camille está aqui, foi uma coisa assim incrível que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui na China, tentei comprar roupa. E elas são muito petit. Eu sou grande, sou alta, né? Ossuda. Peti, agora tá falando francês. É, petit, pequenininha, né? Ai, que homenagem, Franzinha. Mas elas são muito petit, né? É porque o que vem escrito é petit. É além do small, é petit. É bem pequenininho. Eu me senti um elefante, gente. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. E aí eu cheguei, entrei numa dieta enlouquecedora, emagreci muitos quilos e trouxe isso para minha psicóloga à época. Ela virou para mim e falou assim: que violência você se comparar com um biotipo totalmente diferente do seu. Aí eu acredito. Nossa, eu acho que eu tô fazendo o movimento inverso, porque aqui as roupas são muito grandes pra mim. E eu engordei um monte. Então, acho que eu tô querendo preencher as roupas. Pois é, cuidado. E o que que é pra você, né? Na China eu parecia ser chinesa. É porque você é pequenininha também, né? Eu Eu não também. sou. E aí rolava toda essa confusão. Então a gente tem que entender que é o nosso biotipo. Eu nunca vou ter bumbum pequeno. E tá tudo bem. Aceitar o nosso corpo e entender que aquilo que funciona na França não funciona na China, que funciona no Brasil. Eu sou a própria brasileira mesmo, cadeiruda, e tá tudo certo. Então é aceitar e não se violentar ao ponto de tentar caber em um padrão que não é o meu, que não funciona pra mim. Olha aí, o natural. E, cá, é muito louco, porque você sabe o meu nível de autoconhecimento. Você sabe o quanto eu me investigo, o quanto eu sou dedicada Ou se sei. a mim. E assim, eu tenho reparado o meu nível de exigência em relação a mim mesma, sabe? Em todos os Você sentidos. queria ser Que é mais magra? Eu não sei, é muita exigência. Eu sou muito exigente comigo. Tipo assim, eu já tô falando francês, mas não tô satisfeita. Eu quero falar o Então, mas você francês não acha inteiro. que o Sabe? próprio. Tudo é pouco, Então, mas você não acha que isso vem uma questão também? mas não faz sentido pra mim. Parece que não sou eu, Então, é entendeu? isso. Aí a gente precisa investigar porque as crenças do país também nos moldam. As crenças da própria, você está falando, você não está na França, mas você fala francês. E aí você vai olhar as francesas, elas têm uma rigidez. Tem um livro que fala: crianças francesas não fazem birra. Alguma coisa nesse sentido. Então presta atenção, até que ponto você não está se conectando com o francês e com a rigidez das francesas. É bom olhar, porque a gente É. também é aquele ambiente que a gente desperta à medida que você está falando essa língua. Então, o nível de exigência para consigo, presta bastante atenção, também precisa trazer um pouco de fluidez, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Isso é uma coisa que eu sempre trago para mim. Mais Sim. uma coisa, o que eu faço é mais importante do que quem eu sou. As mulheres, muitas vezes, elas só são reconhecidas quando elas fazem. As pessoas amam esse nosso papel de doadora, de mãezona e tudo mais. Experimenta dizer um não pra você ver, como você é a Cruella da história.
Experimenta dizer chega, basta, não quero mais. Nossa, que isso? Olha lá, tá toda egoísta agora. Cuidado com isso. Cuidado com esses conceitos, tá? Quanto mais eu tenho, mais bem-sucedida eu sou. Pode trazer, Franzinha. Não, porque daí cai até na questão de, por exemplo, uma mulher que acaba. Eu vou dar um exemplo X, acaba de ter um bebê, por exemplo. Ela Ah, acabou de boa. virar mãe. Ela tem que sair do que ela faz. E ela se sente perdida, né? Então, então, quando você não tá mais naquilo que você faz, você perde o seu norte e para de. E essa nutrição, ela também cessa, né? Porque aí você saiu do seu centro. Exato, sair do meu centro. É sempre voltando para o centro, né? Olha que interessante isso. O que eu faço é mais importante do que eu sou, e quanto mais eu tenho, mais bem-sucedida eu sou. Não preciso nem dizer, né? O que que é que está acontecendo hoje em dia aí na internet? A revolução das ostentações e da desconexão da verdade e da desconexão do seu próprio centro e daquilo que você é de verdade. E cada vez mais, quanto mais você tem, mais você é bem-sucedido, mais as pessoas prestam bem atenção em você. Cuidado com isso. Quer acrescentar, Nossa, Fran? é aqueles reels que os artistas estavam fazendo. Como não ser feliz se eu fui para Noronha? Como não ser feliz se eu ganhei um prêmio do tapete vermelho? Como não ser feliz? Exato. Oi. Para vocês verem o quanto, e aqui eu falo até para as mães, né? O quanto que a sociedade ela está indo para um lugar totalmente diferente daquilo que importa, daquilo que é. Então, a nossa dinâmica aqui, gente, é trazer fazer vocês pensarem para onde é que vocês estão indo. Será que vocês estão seguindo a manada ou será que vocês estão no seu próprio centro? Será que vocês estão pensando antes de agir? Para quem é mãe, o que está sendo mais importante para o seu filho? Será que é o ter ou será que é o ser? Prestem bem atenção nisso. E com isso eu vou deixando vocês aí em reflexão. Fala um pouquinho da Ruda, então. Da Ruda do Alecrim. De que a gente vai Ah, falar? Do do próximo Arruda. programa? É. Aham. O próximo programa. Ah, tá. Então Da vamos lá. Arruda. Dito tudo isso, a gente não poderia deixar de trazer para vocês mais informações sobre o nosso programa. Tem mulheres aqui que já estão participando. Então, o nosso programa faz o quê? Eu amei isso e vou usar isso para a vida. Ele traz você de volta para o centro. O centro é aonde? O útero. Já virou um novo Útero. slogan, tá? Te traz de volta para o centro, te traz de volta para o equilíbrio, te traz de volta para o natural, te traz de volta para quem você é, quem você veio Poder. ser, para o seu poder. Exato. Então, essa é a proposta, uma das propostas do nosso programa para purificação uterina. Ele acontece sempre às luas cheias, então são sempre 10 meditações, 7 meditações trabalhando os chakras e mais 3 trabalhando questões aí muito fortes do feminino, incluindo limpeza de ex-relacionamentos. Logo depois, tem uma prática de yoga especialmente pensada para a liberação, para a assimilação de tudo que a meditação trouxe. E a gente aqui tem muita verdade. A gente fez e testou na gente mesmo. Eu vaporizava, ela vaporizava junto, depois ela me mandava, tá aí, tenta, experimenta. O Foi yoga, o yoga. Eu o yoga. vaporizava e já saía fazendo o que tinha que fazer ali. E gravava e eu ficava esperando e falava, é isso mesmo, e vamos lá, e vamos lá. Então foi algo assim muito criado, gestado, É, né? isso também é legal falar, né, Cá? Porque hoje a gente falou bastante de maternidade, mas eu não sou mãe, a Naida não é mãe, a Andrea não é mãe, e a gente não deixa de ter esse poder. Exato, exato, gestado. Esse projeto foi gestado, É, né? não A é só dois sobre filho. úteros. Exatamente. E o que é? A gente pode gestar novas possibilidades.
que se não ficar repetindo padrões, que é o motivo pelo qual a gente está nessa live aqui hoje. Repetir padrões ancestrais, liberar-se dessas feridas ancestrais que impedem a gente de ser quem a gente é. O útero tem camadas, e cada vaporização que eu faço, cada vez que eu olho para esse útero, cada vez que eu converso com esse útero, ou pelo menos cuido desse útero, eu vou refinando essas camadas e vou ficando mais próxima do meu poder. A obra-prima que é o útero, que é uma fonte de poder e de gestar, e que é uma conexão direta com o divino, ela vai aparecendo. Lindo isso, né? Veio direto de lá. Lindo. Camila, uma dúvida. Quando eu me curo, Isso reverbera na minha mãe? com certeza. Reverbera na sua mãe e se você vier a ter filho algum dia, com certeza também nos nossos filhos. A vaporização, ela é capaz de transformar a vida das suas ancestrais e dos seus descendentes. Então, voltando, o yoga foi exatamente para trazer para o corpo essa cura. E como a gente escolhe, Esses nós que a gente falou, né? Que veio esse estalo. exato, e como a gente escolhe as ervas a partir da lua. Por quê? Porque é na lua cheia, a lua super influencia a gente. Então, eu sou uma amante dos signos. E eu vejo, já tem aqui, ó, acho que até junho, julho. Não, acho que já tem até o final do ano, né? Eu vejo o que que a lua traz e eu trago a erva que vai ajudar a potencializar esse processo. Ai, que lindo! Eu amo signos. Isso vem da minha avó. Você acredita que minha avó gostava dos signos? Já contei Tá aqui. vendo? Tem muita coisa boa Que que vem vem. É das isso que a avós, gente né? tem que se apegar. É isso É, que a gente tem que se minha apegar. avó era uma cozinheira maravilhosa, uma mulher de fé incrível. E Eu eu puxo sinto. essa avó. Eu puxo essa avó, uma mãe incrível, nossa, amorosa, paciente, libriana, lindíssima. Então, quanto mais eu me desconecto da dor dela, mais eu me conecto com a potência da minha avó e mais eu trago isso para mim, né? Então, Exato. voltando, a lua cheia em Virgem, o próximo programa vai ser bem incrível, porque vai ser eclipse. Eclipse, para quem não sabe, são portais de transformação. Então, é o universo dando mais uma ajudazinha para poder trazer ali o que que a gente precisa enxergar e purificar. É uma lua cheia em Virgem. Ela pede uma limpeza emocional. Se Deus quiser, meu amor, venha participar. Uma limpeza emocional e espiritual profunda. Vamos A sofrer. avó. Ó, mas eu falei isso com ela ontem. Sofre agora para não sofrer mais. Ó, É. página virada. Olhou, acabou. É isso que a gente É. quer dizer. E E outra, e uma coisa que eu e a Ká também a gente percebe, que antes a gente falava de umas coisas de uma forma, assim, às vezes com raiva, às vezes indignadas, às vezes, né, assim, com ranço. E hoje em dia a gente fala de umas coisas, as coisas já se tornam tão naturais e leves para se falar que a gente fala, opa, isso aí foi transmutado. exato. E vai ficando leve, gente, vai ficando Vai. gostoso, né? Você se Claro descobre. que tem muita coisa, Mas é gostoso. Pode ser que você não tenha consciência de nada que está sendo liberado, mas ainda assim liberações vão acontecer. O que a gente pede é que vocês venham abertas, né? Acompanhem o nosso conteúdo. A gente vai estar sempre aqui trazendo consciência para as mulheres, a partir dessas lives, porque a gente entendeu que não é só para quem está dentro. É também para quem quer aprender mais, porque a gente tem muito conteúdo, nós somos professoras. Então a gente quer ensinar isso que a gente vive na pele. Aqui tem verdade. E uma das coisas que eu mais admiro na Fran é a verdade e a autenticidade dela e o comprometimento dela com a cura. E acho que eu vejo isso em mim Ai, também. adoro ver como as pessoas me veem. E eu vejo isso em mim Não, também. mas deixa eu contar uma coisa engraçada que me aconteceu sábado. Tem um casal de alunos que eu só vejo eles uma hora na semana na aula. E aí, um belo dia, acabou a aula, ela falou assim: Fran, eu gosto tanto de você, vai almoçar em casa um dia? Chama seu marido, vai lá em casa. Eles também são vegetarianos. Aí falei: tá bom, vou.
Eu falei com o Jota, ele nem resistiu, achei até estranho, aí fomos, né? Chegou lá, ela virou pra mim e falou assim: Nossa, Fran, você magnetiza as coisas. E eu falei, cara, olha meu útero gritando. A gente tá sentindo essa Não, e força. depois que eu ouvi isso, eu acordo agora, tipo, ai, deixa eu ver o que que eu vou magnetizar hoje. Amém. Esse é o poder do nosso útero, né? Ai, e aí acontece umas coisas muito engraçadas, porque, tipo assim, a gente vai tomar whey, a gente toma com leite de amêndoa. Aí erramos na conta, acabou o leite de amêndoa, e o Jota falou: você vai sair, você vai ter que passar no supermercado. Conta da neve que tá aí, gata. Então, aí eu falei: eu não vou, não vou no supermercado, eu vou fazer o meu caminho, eu vou dar um jeito, eu vou virar vaca, vou tirar esse leite, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu magnetizo. Gente, eu ganhei uma caixa de leite na porta do metrô de graça. Eles estavam distribuindo Esse leite é o de poder. aveia. Esse é o poder. Tipo isso. Eu falei, que é isso, cara? Esse é o poder que a gente acessa quando a gente tá com o útero em dia, quando a gente tá Isso eu com o fiquei autoconhecimento em dia. chocada. Mas o que me falta é esse reconhecimento. Então, aí, quando ela falou, você magnetiza, eu falei, me falta reconhecimento. Então, agora eu vou trabalhar isso. Sabe que uma das Me coisas que, ver desta forma. sabe uma das coisas que vem muito aqui é nesse livro, ela fala muito sobre radiância. Uhum. Radiância é a gente entender que a gente brilha, a gente entender que o poder é nosso. E quando a gente descobre que o poder é nosso, mulherada, não é à toa que a gente foi queimada, não é à toa que a gente foi presa, não é à toa que a gente, né? Então, acho que para fechar aí a nossa live, eu ficaria aqui horas falando, mas a gente tem mais Também. coisas para poder fazer. Mas semana que vem Sim, tem mais live. Eu não sei de cabeça sobre o que é, mas acompanhem lá no grupo, logo a gente posta. Então, toda terça-feira a gente tem esse encontro aqui maravilhoso para expandir a nossa consciência, expandir os nossos úteros e cara, eu expandir o acho que nosso um ser mulher. assunto legal podia ser justamente inveja, competição entre mulher, coisas entre Vou mulheres. colocar Porque no para a nosso gente estar em cronograma. grupo de mulher, é importante a gente ter essa consciência, liberar essa consciência. Gosto disso. Gostou? Gosto. Não vai Ó, ser gente, nos assim que próximos. funciona eu e a Cá. Não vai ser nos próximos, porque eu aterrei, tá, amiga? E agora a gente tem um cronograma. Porque Tá. senão eu vivia só na lua, né? E mandando coisa pra Fran. Olha isso, olha isso, olha isso. Não, agora eu Aí a aterrei Fran um vem. cronograma, a Fran que estrutura o processo. E é isso, gente. Olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô tão nutrida de estar aqui. É tão gostoso estar entre mulheres, é tão gostoso trazer Sim, consciência para o mundo. Então, levem essa radiância, esse poder, essa feminilidade, porque ser mulher é bom demais. A gente magnetiza. É divino ser mulher, tá? Então, beijo, espero vocês. Terça-feira que vem, beijo. meio-dia, horário aqui do Brasil, 10 horas, horário do Canadá. É isso? 10, Canadá. Ok. Beijo, 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 beijo. Tchau, gratidão. obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.